Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, terráqueos. Chegou a hora de você ouvir algumas verdades, apesar de eu ser o pai da mentira. Episódio 11. Um exército de um homem só. Este vídeo é um verdadeiro tapa na cara de alguns falsos cristãos. Como Satanás vive de rodear a terra, você verá ele narrando uma história de um homem que é praticamente um exército de um homem, só para a vergonha dos que se dizem seguidores de Cristo. Você verá como apenas um homem ganhou mais almas para Cristo do que pastores, e todos que estão dentro de uma igreja, as quais mais parecem clubes onde só existe raiz de religião. E como esse homem tira a paz do diabo ganhando almas para Cristo. Enquanto existe milhares de Judas, existem servos fiéis de Cristo. Eu sei que estes que são eternamente gratos a Cristo por seu sacrifício, jamais aderiram às minhas armadilhas. Mas mesmo assim sou persistente em tentá-los. Nesse vídeo narrarei a história de um homem que é praticamente um exército de um homem só. Ele por diversas vezes pediu ajuda a alguns irmãos da sua antiga denominação para potencializar um grande projeto de salvação, o qual Jesus tinha posto em seu coração. Mas adivinham o que aconteceu? Os que deviam abraçar esse projeto não fizeram caso, inclusive o próprio pastor. Essa é a realidade atual para a minha alegria. Muitos estão apenas preocupados em lotar as igrejas para sempre arrecadar dízimos e ofertas, vivendo assim um falso evangelho. Traidores. Ah, como odeio admitir isso, mas vou contar a história daquele que se atreveu a desafiar meu reino de trevas. Vou falar de um homem que, mesmo sozinho, causou um estrago nos meus planos, rasgando o véu da escuridão e trazendo a luz para os que eu já considerava perdidos. Seu nome? Não importa, pois ele representa uma ameaça para mim em cada geração. Ele é um homem de um exército só, guiado pelo inimigo supremo, aquele carpinteiro de Nazaré. Tudo começou quando Jesus, aquele que se diz o Filho de Deus, sussurrou em seu ouvido. Disse-lhe que havia um projeto grandioso, uma missão divina, uma tarefa de salvar almas que estavam à beira do abismo. Que ridículo! Já perdi a conta de quantos foram enganados por essa promessa ilusória. Quantos já acreditaram ser escolhidos para essa missão ridícula de levar a salvação ao mundo? Tolos, todos tolos. E eu os derrubei um a um. Mas este homem era diferente. Em vez de ser atraído pelos meus truques habituais de poder, riqueza ou vanglória, ele apenas ouvia e obedecia. Jesus lhe deu uma missão clara: falar com alguns da sua antiga denominação, buscar apoio e começar o trabalho que lhe foi confiado. Este era o meu momento de agir. Eu sabia que o orgulho e a inveja reinavam naquelas pessoas. Eles falavam em nome de Jesus, mas em seus corações eram meus. Religiosos de fachada, cheios de hipocrisia, julgando uns aos outros, buscando poder sobre os outros, enquanto suas almas já estavam em minhas mãos. O homem, obediente, foi até o pastor de sua antiga igreja. Foi recebido com palavras amáveis, mas eu senti o cheiro da desconfiança. O pastor, aquele que deveria ser o primeiro a reconhecer o chamado divino, duvidou. Perguntou-lhe sobre sua formação, questionou sua autoridade, insinuou que sem o aval da igreja, ele não poderia cumprir tal missão. Ah, como eu ri! Ali estava a oportunidade perfeita para plantar a semente da dúvida no coração daquele homem. O pastor, meus servos disfarçados de crentes, todos eles, olharam para ele como se fosse um tolo, uma ovelha desgarrada tentando pregar para os lobos. Mas, para minha surpresa e fúria, ele não vacilou. O homem ouviu calmamente, agradeceu pelas palavras e saiu dali. Quando tentei incutir o desespero e a desesperança em sua mente, ele se ajoelhou e orou. Orar. Como odeio isso. Na oração, ele encontrou forças. Na presença daquele que morreu numa cruz, ele encontrou consolo. E então, ele decidiu seguir sozinho. Ou melhor, com Jesus. Esse homem, esse miserável, ousou seguir em frente.
sem apoio, sem recursos, apenas com uma fé inabalável. Ele começou a pregar nas ruas, nas praças, nas esquinas. Onde havia um coração necessitado, lá estava ele. E Jesus, como ele é persuasivo, encheu suas palavras com um poder que eu não podia abafar. As pessoas começaram a ouvir, a acreditar e, pior, a mudar. Almas que estavam prestes a cair em minhas garras foram resgatadas. O desespero tomou conta de mim. Eu tentei de tudo para derrubá-lo. Usei pessoas para desacreditá-lo. Inventaram mentiras sobre ele. Disseram que estava louco. Mas ele apenas sorria, continuava a pregar. Coloquei a tentação diante dele. Mulheres, dinheiro, fama. Nada disso teve efeito. Ele estava tão focado na missão que nada mais parecia importar. Eu mandei a depressão, o cansaço, a solidão. Mas cada vez que ele se sentia fraco, ele clamava por aquele que eu mais odeio e, de algum modo, encontrava forças renovadas. Eu sabia que Jesus já sabia que ele seguiria sozinho. Essa era a parte mais irritante de tudo isso. Jesus o havia enviado para falar com aqueles falsos cristãos, não porque precisava deles, mas para mostrar ao homem que a verdadeira fé é rara, que muitos que dizem Senhor, Senhor, não o conhecem de verdade. Jesus queria mostrar-lhe que a verdadeira obra não depende de grandes instituições, mas de corações dispostos. E esse homem, com um coração disposto, causou mais estragos em meu reino do que eu gostaria de admitir. Ele alcançou viciados, prostituídas, marginalizados, aqueles que a sociedade e até mesmo as igrejas tinham rejeitado. Ele os trouxe para a luz. Cada alma que ele salvava era uma alma arrancada das minhas garras, e a cada vitória dele, meu ódio crescia. Eu o observava, procurando uma fraqueza, uma falha, algo que eu pudesse usar contra ele, mas sua fé era como uma armadura, impenetrável. E Jesus, esse maldito Jesus, sempre ao seu lado, sempre lhe fortalecendo. No fim, fui eu quem perdeu. Perdi muitas almas por causa daquele homem. Um só homem, mas com uma fé tão grande quanto o próprio céu. Eu perdi para aquele que sozinho enfrentou o inferno e venceu. Mas não se enganem, a batalha continua. Não há vitória definitiva. E continuarei tentando dia após dia, noite após noite, esperando o momento em que ele vacile. Pois se há uma coisa que aprendi, é que a guerra pelas almas nunca termina. Este homem, este soldado solitário, provou ser um verdadeiro servo do carpinteiro. E isso, mais do que tudo, é o que me enche de fúria. Pois enquanto houver homens como ele, minha vitória nunca será completa. A guerra continua, e eu estou sempre à espreita, pronto para atacar. Mas até lá resta-me observar, cheio de ódio, aquele que desafia o reino das trevas com a luz de Cristo. Como minha raiva se inflama ao pensar no que aconteceu a seguir. Aquele miserável não apenas persistiu na sua missão insana, mas prosperou. Eu não poderia imaginar que um simples homem, armado apenas com fé e uma devoção cega, poderia enfrentar meu reino tão eficazmente. Mas é aí que Jesus, com sua insidiosa sabedoria, entra em cena novamente. Depois de fracassar em tentar derrubá-lo pela falta de apoio, pelo desprezo da sua antiga denominação e pela rejeição dos seus próprios, aquele homem persistiu. Continuou pregando nas ruas, alcançando os marginalizados, os rejeitados, e as pessoas começaram a notar. Começaram a ver algo diferente nele. Havia uma chama, uma paixão, uma autenticidade que faltava naqueles que eu controlava. E foi então que Jesus, como sempre, interferiu de modo inesperado. Começaram a surgir ao lado daquele homem pessoas com recursos financeiros substanciais. Empresários, filantropos, indivíduos de renome, todos misteriosamente atraídos por sua causa. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Eles começaram a financiar sua missão. Ofereceram-lhe espaço, recursos, apoio logístico. E tudo isso porque viram nele algo que aparentemente eu não consegui corromper. Uma fé genuína, uma dedicação absoluta a Jesus.
aquele homem começou a crescer, e com ele seu ministério. De uma esquina suja de rua, ele se mudou para uma pequena sala alugada. Daquela sala para um prédio maior, e depois para um auditório. Em pouco tempo, ele tinha uma congregação que mal podia ser contida. E então, com os recursos que esses benfeitores providenciaram, ele construiu uma igreja. E não qualquer igreja. Uma gigantesca catedral que podia abrigar milhares. Ah, como eu odiava olhar para aquele monumento. Cada tijolo parecia gritar a minha derrota. E não era apenas o tamanho do edifício, mas o que ele representava. Uma fortaleza de luz em meio às trevas que eu tanto esforço me dediquei a espalhar. Eu observava, com um ódio fervilhante, enquanto ele pregava de um púlpito magnífico, cercado por multidões. As palavras de Jesus fluíam de sua boca como uma corrente inquebrável de água pura. As pessoas eram transformadas, tocadas, salvas. Ele não apenas as atraía, mas as discipulava. E esse foi o golpe mais duro para mim. Aquele homem não se contentava em simplesmente salvar almas. Ele as treinava, as moldava, e então as enviava para que fizessem o mesmo. Ele ensinou aqueles que salvou a mesma estratégia que Jesus lhe havia dado. Ensinou-os a amar, a servir, a pregar a verdade, a não se importar com números, mas com a qualidade do coração. Cada convertido não era apenas mais um no hall de membros, mas um soldado para o reino dos céus, preparado para desafiar meu reino com suas vidas. Em pouco tempo, o que começou como um exército de um homem só se transformou numa legião. Um verdadeiro exército de seguidores de Cristo. Esses homens e mulheres que ele levantou, aqueles que foram tocados pela verdade do Evangelho, começaram a espalhar essa mensagem em suas próprias esferas de influência. Começaram a viver o que ele havia ensinado, com uma autenticidade que eu não conseguia falsificar. Começaram a desafiar a hipocrisia, a derrubar as máscaras dos falsos cristãos que, por tanto tempo, me serviram tão bem. E com isso, muitos se voltaram contra mim. Muitos que antes eu pensava estarem seguros em minhas garras. Uma rede de verdade começou a se espalhar. Um verdadeiro movimento de avivamento que tirava de mim aquilo que eu mais prezava: almas. A igreja daquele homem se tornou um centro de treinamento, um campo de batalha, onde os soldados de Cristo eram preparados para a guerra espiritual. Eles estavam equipados com a palavra de Deus, com a oração, com a verdadeira comunhão e, mais do que tudo, com o amor. Esse amor que eu tanto odeio, que quebra todas as minhas correntes, que destrói todas as minhas muralhas. Aquele amor que é paciente, bondoso, que não se orgulha, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Como meu ódio cresceu por aquele homem e seu exército. Ele mostrou o que o verdadeiro evangelho era: uma vida de obediência, de santidade, de temor a Cristo. Ele não era perfeito, claro, pois era um mero pecador, mas era temente a Deus, e isso fez toda a diferença. Ele vivia aquilo que pregava e por isso sua vida era um constante ataque ao meu reino. E com isso, sua igreja continuava a crescer, não apenas em número, mas em poder espiritual. Eu sei o que as Escrituras dizem sobre esses como ele, esses que são chamados e fiéis. E eu sei porque deturpei essas palavras por tanto tempo, mas não posso negar o poder delas. 7 versículos vêm à mente, que capturam a essência do que aquele homem representava e do que eu tanto odiei, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Aquela igreja, aquele movimento, era um constante lembrete de que Jesus estava presente, desafiando meu domínio. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ele viveu isso com cada respiração, cumprindo o que Jesus ordenou, resgatando almas que eu já dava como perdidas. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7.
Aqueles falsos cristãos que ele expôs, aqueles que semearam hipocrisia, finalmente colheram o desprezo e a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Cada alma que ele tocou foi libertada, tirada das minhas mãos, por causa da verdade que ele proclamou. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Aquele homem era uma testemunha, e o poder que ele carregava não era seu, mas do Espírito Santo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Ele não conhecia o medo, porque o espírito que o guiava era maior que qualquer sombra que eu pudesse lançar. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38-39. Esse era o seu segredo. Nada, nem mesmo eu, poderia separá-lo do amor de Deus. É por isso que eu o odiava tanto. Ele era um pecador como qualquer outro, mas sua vida de obediência e fé o tornava intocável. Ele, que começou como um exército de um homem só, tornou-se o líder de uma legião de fiéis. E cada vez que olho para aquele exército, vejo minha derrota. Vejo o poder de um homem que, sozinho, mas com Jesus, desafiou o próprio inferno e saiu vitorioso. Mas a batalha continua, e eu não desisto. Pois enquanto houver um resquício de fraqueza, um momento de dúvida, eu estarei lá, esperando, sempre pronto para atacar. Pois essa é a minha natureza e essa é a guerra que nunca termina. A história do homem que começou como um exército de um só ensina valiosas lições sobre fé, obediência e a verdadeira essência do cristianismo. Primeiramente, mostra que a verdadeira fé não depende de números ou do apoio institucional, mas de um relacionamento genuíno e profundo com Jesus. A persistência do protagonista, apesar da falta de apoio e do desprezo inicial, revela que a autenticidade na fé e a disposição para obedecer a Cristo podem atrair pessoas e recursos de formas inesperadas. A narrativa enfatiza a importância de viver o Evangelho, não apenas pregá-lo, inspirando outros a fazer o mesmo. A transformação das pessoas, de seguidores a discipuladores, destaca a eficácia de um discipulado autêntico, que multiplica e fortalece a comunidade de fé. Por fim, a história ilustra como o amor, a dedicação e a verdade podem desafiar as trevas, sublinhando que um coração dedicado a Deus pode impactar o mundo e enfraquecer o poder do mal, mesmo contra grandes adversidades. Começou sozinho, uma voz a ouvir, com fé inabalável, decidiu prosseguir nas ruas pregando a verdade sem fim, guiado por Cristo, o amor sem fim. Corações se abriam em meio à escuridão, ouvindo a mensagem de redenção. Levanta-te, igreja, vem ouvir o clamor. O exército de um só, mas com Cristo é vencedor.
útil só, mas com Cristo é vencedor. O amor vence o ódio, a verdade é a luz, com estratégia divina, no nome de Jesus. E de um só se fez muitos, um exército de fé. Com Cristo ao comando, o mal retrocederá. Levanta-te, igreja, vem ouvir o clamor. Um exército de um só, mas com Cristo é vencedor. O amor vence o ódio, a verdade é a luz, com estratégia divina, no nome de Jesus. Muitas almas só não são salvas, porque muitos de vocês não fazem minha vontade. Estar dentro da igreja não significa nada. Ser a igreja em mim é que resgata as almas. O que vocês estão fazendo fora dos templos? É hora de todos os que dormem despertarem dos seus profundos sonos. O inimigo não brinca.